Fala galera, quinto episódio do podcast do Boleiros, hoje com duas lendas aí, né, Denis? Recebendo pedido de todo mundo aí desde que começou, o pessoal pediu essa dupla, tenho certeza que todo mundo conhece aqui de Bombinhas, Emerson e Ademir, junto com meu amigo Denis. Antes de começar, Denis, eu sei que você tá ansioso para falar já a primeira pergunta para eles. Já tá pronto aqui, já tá engatilhado já. Vamos agradecer nossos patrocinadores. A lavanderia Staff, do nosso amigo Marcos, né? E Vanessa. Arena Bombinhas e Arena Burger, do nosso amigo Lucas e Joelma. Também a barbearia Tua Mãe. Não, a mecânica. Mecânica Cavazoto. Barbearia Tua Mãe, do nosso amigo Kainan. E restaurante Âncora, do Alex. Amigos do Boca, lá de Bombinhas. E Casbe, reformas e acabamentos em geral. É isso aí, vamos começar esse papo aí com essas duas lendas. Tem bastante coisa pra falar. Os caras têm pouca história aqui em Bombinhas, né, Denis? Tem história até pra botar num livro já, né? Tem o livro dos irmãos, né? Já agradecer também a presença de vocês aqui. Já quero começar com uma pergunta. Como vocês chegaram em Bombinhas e como começou a trajetória de vocês no futebol aqui em Bombinhas? Começa, Edmir, que você começou antes que eu. A gente chegou, cara, em 1992. O pai veio primeiro, né? A gente morava em Chapecó. Aí, tipo, deu uns conflitos lá, né? Separação do pai e da mãe, né? O pai veio primeiro, depois a gente veio e moramos aqui no Vila Nova, acho que 8 meses, depois fomos pra Bombinhas. Aí vinha ver os jogos, meio tímido ainda, não conhecia ninguém, né? Aí a gente começou a brincar em campinho aqui, campinho ali, campinho de terra. Quantos anos só pra... Eu tinha 16. 16. Aí a gente começou a jogar e o primeiro campeonato que eu joguei em Bombinhas foi em 96. Eu joguei pro Sertãozinho. Olha só, Sertãozinho já tinha time, velho. Joguei pro Sertãozinho. Hoje eu jogo com o filho dos caras que eu jogava naquela época. Ó, cara. O pai do Neném, do Juninho ali, do Minhoca. Eu joguei com o pai deles. Tu jogava com o Beto, então? Joguei com o Beto. Olha só. E aí jogava uma bola assim, ou igual os filhos, ou mais ou menos? Já vem de família, né? O Já- Beto jogava bem. Já jogava bem? Também, o Lilinho, né? O Lilinho. Ontem a gente jogou o contra Tililinho. filho do Lilinho. É. Jogou contra o Evandro ali também. Joguei com o Evandro. E aí joguei pro Sertãozinho. No outro ano, me chamaram pro Olímpico na época. Aí eu joguei... Ele foi também, a gente chegou na final, perdemos de acho que 1-0 pra associação, né? Isso era futebol de campo? De campo. E aí tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 17. E tu, Emerson? Ele tinha 15. Emerson tinha 15? Ia fazer 16. Mas já brincava por ali, daí o pessoal viram vocês brincando, já viram... Na verdade, eles escreveram ele, cara, assim, pra, né, completar o time e tal, e o Anilton se machucou e ele entrou na semifinal. Ele entrou e já meteu o gol. Ó. Já meteu o gol na semifinal, aí não saiu mais. Nunca mais saiu do time. Nunca mais saiu. Aí tá, 2000, aí foi pra 99, a gente foi campeão, né? 99, 2000 pro Schmidt. Aí montaram com Olímpicos, aliás. Aí montaram o Schmidt e a gente foi pro Schmidt com o Gil. Aí jogamos até 2009. Mas o Gil naquela época já era treinador? Era treinador, já foi do Olímpico. Aí levou a gente pro Schmidt. Pro Schmidt. Então a gente começou, foi campeão em 98 primeiro. Aí fomos até 2009 no Schmidt. A gente saiu, foi 2 anos no Arsenal, né? A gente foi campeão os 2 anos. Aí saímos do Arsenal, foi pro Rio Branco, né? Rio Branco. Perdemos a semifinal. 2012 o Real Aliança. Isso aí tudo futebol de campo. De campo. Seguido, 2012 assim foi o Canaã que a gente foi campeão, lembra? A gente jogou a final com o time. 11, né? 2011 Real Aliança. Em 2012 a gente jogou no Canaã. O Real Aliança naquela época já era o Gil também, né? O Gil também. Era o Gil. Cara, a gente sempre tinha né? O Gil foi um cara sempre correto, um cara batalhador. Ele gastava do bolso dele. Paizão, né? Era um paizão. Todo mundo. E acolhia todo mundo. Acolhia todo mundo. Ele tirava do bolso, fazia as coisas que, né? Muita gente na época já não tinha carro, não tinha moto. Ele passava, pegava todo mundo, dava 2, 3 viagens pra levar. E esse campeonato, era na Santur na época? Começou na Santur. Aí acho que 2000 já passou pro Schmidt.
Esse de 97, na verdade, foi ali em Bombas, né? Foi ali em Onde? Bombas, na rua da escola, lá em cima. O antigo campo que tinha ali em Tinha um Bombas. campo lá em Bombas. Não conheci é. esse campo. Não conheceu? Ali perto do Conheci. Cardoso, na frente do Cardoso. Tinha marmita ali, não sei se ainda Mas, tem. Né? esses campeonatos desde que você está falando, eles são campeonatos municipais. Municipais, Pela municipais. fundação, nessa época, tinha Pela tudo. prefeitura, exatamente. Tudo pela prefeitura. Entendi. Essa época a premiação é aquela que valia em dinheiro ainda. No começo não tinha. Não tinha no Depois de um começo. tempo começou, né, ter um dinheiro, Aham. não sei como é que funciona isso aí, mas no começo não tinha. Entendi. E naquela época já tinha o futebol de salão? O Começou futsal? em 98, futsal, o ginásio ali, acho que fizeram em 98, né? Eu acho que foi, primeiro campeonato 98. E o areia já na época não existia. Tinha. Já tinha também? Tinha também. O futebol de areia era lá no Pau do Urubu, lá embaixo. Lá em Zimbros. lembro. lá em Zimbros. Não, lá eu lembro. Zimbros. Lembro. Às vezes era em Zimbros, eles faziam, teve campeonato, É eles pra baixo fizeram do um Rio, em cada né? praia, uma rodada em cada praia. Hã? Que legal. Bombinhas, Bombas, Ó, Mariscal, Zimbros, você não... Cada ano era numa praia, não era Não. cada rodada. cada rodada. rodada. Cada rodada. Cada rodada em Olha uma só praia. que ô, é uma coisa interessante pra ter agora também, né? Sim. É legal, né? Isso Porque seria... o que não falta é praia, né? Só que. Praia tem. Naquela época, então, eles aproveitavam. Você. Mas era só o pessoal daqui ou misturava Porto Belo como era antigamente? Não, Tinha foi essa. só quando a gente começou a jogar já estava separado. Já tava Bombinhas e separado? Porto Belo. Sim, sim. E a questão de time? Tinha bastante time como é hoje? Tinha mais time ou menos time? Como é que era nessa época? Porque Bombinhas, apesar de ser pequeno, o pessoal gosta do tal do futebol, né, cara? É gente envolvida nessa questão aí, né? Tinha menos time, na verdade. Naquela época tinha, até porque pela população, né, acho que devia ser bem Sim, reduzida de hoje, mas tinha menos time, bem menos. Aí Mas era mais todos contra disputado. todos. Todos contra todos. Pra campeonato não tinha tantos times, mas quando a gente saía jogar torneio, tu lembra? A gente ia jogar torneio fora, às vezes, tipo São João ali, Aham. aquela região ali, ia 4 equipes de campo. Eu lembro que a gente tava De numa... campo? Tava o Sertãozinho. De Bombinhas, né? Caramba. Olha O só. Sertãozinho, o Olimpo, o Corintinha e o Força Jovem. Tinha 4 equipes numa que eu lembro, na região de São João Batista ali de campo. Torneio de campo, torneio. nunca vi isso aí. Aham. Hoje acabou, Torneio né, de esses campo, hoje é torneios, mais não torneio tem de mais, futsal, torneio Sete tinha futsal. bastante. Geralmente era Quaresma, que eles faziam em Nova Trento ali. Sempre tinha, todo A ano. gente ia todo domingo. E dos times que saía de Bombinhas pra jogar o torneio, qual que vinha vencedor pra casa, assim? Você Cara, jogava a gente- pelo Sertãozinho? A gente montava uma panelinha ali, cara, que não tinha. Não tinha. Uma panelinha, cara, o falecido Mael, ele que... Ah, o montava, Mael era o organizava goleiro ali, daí. Cara, o Mael. Mas ia pros pênaltis, ele... Não, vocês fazem que eu pego. Um eu pego. E pegava. E a grande maioria era 2 campos, né? Aí tinha uma parte do lado, só a trave pra bater pênalti. Então, ia indo pros pênaltis, não parava jogo aqui e já tava... Já decidido tava lá. rolando do Ah, outro lado Torneio lá. de 10 entendi. minutos, que tinha... Às vezes tinha 30, chegou a ter 33, 34 30, times num torneio. Caramba. Caramba, futebol de campo aí, a Ah. maioria é tudo pênalti então. É, porque maioria 10 é minutos. pênalti. 10 minutos, a maioria era Aí pênalti. era só pênalti. Aí o pênalti, maior pênalti. pegava Aí nós ia 2, pra- e você já... Mas eu lembro que também, não sei se era na época pelo municipal, mas tinha ali naquela rua indo pra prefeitura, também tinha um campo ali de areia, não tinha ali? Na frente Ah, era no antigo sertão. mercadinho do Dio ali. Isso, Ali no Zé é a Mândio. No Zé Não, Amândio ali. foi feito campeonato. Ali No LM, né? acontecia o campeonato LM acho que municipal era, de né? futebol de areia, era aí. Ah, eu lembro que quando eu ali. cheguei aqui em Bombinhas, eu passava ali, tava lotado ali, Tava cheio de lotado. gente jogando ali. Nessa época, Ali eu não quando foi lembro quem ali, era o campeão. Índio jogava com a gente e o Boca. Ali O no Índio, União. o Boca, o Qual que é o nome do Andrei, time? Era União. União? União? União, Tinha União na areia então. Claro. sim. E o goleiro quem era? O Ismael. O Ismael. Ganhava. Ismael, Ganharam tudo falecido daí. Tita também, falecido Ismael, falecido Tita jogaram também, o falecido Tita jogou futsal, né, com nós também, Então o começo foi futebol de campo. de campo. Aí depois areia e depois futsal ou futsal e areia meio que na mesma época? Acho aí? que foi meio que na É, mesma foi, época, né, é. o futsal e areia. Porque fizeram o ginásio em 98, que tu falou? Aí fizeram o ginásio e logo em seguida já fizeram o campeonato? Sim, Sim. já teve. Ou não foi torneio, foi campeonato já teve direto? o campeonato municipal já. Campeonato municipal. Aí vocês já fizeram União? Porque Não, você, na a época do gente, União. Na verdade, o primeiro campeonato a gente jogou com o nome de um colega nosso, né, era Paraná. Nome Aí do time. colocamos no Paraná. Paraná. Aí depois do outro ano, Pela a gente- amizade ali, né? Aham. União e tal. E aí no segundo, que foi em 99, a gente já montou a União. Só que na época que vocês montaram o Paraná, né? Que era o nome do time, que era o União. Já foram campeão? Não. Com o nome Perdemos Paraná? a final. Pereira final? Pra qual time? Campo Lembram? Grande.
Canto Grande. Canto Grande. Ó, Canto Grande tinha Só time que de- assim, cara, foi um jogo que foi na pressão, não tinha segurança, não tinha nada. Os caras ameaçavam o árbitro. O cara deu, acho que 10 minutos, tava 3-0 pra nós, ele tinha feito 3 gols. E ele, cara, onde ele ia naquela época, ele era artilheiro, cara, bobeava com ele, tirava a bola dos caras e gol. Gol. 3-0. Aí começou a pressão nos árbitros, uma bola que saiu no escanteio, o cara pegou lá no meio da quadra, bateu lateral pro cara sozinho, valeu o gol. Olha só. E assim seguiu, aí a gente perdeu de 4-3, né? E nessa época o teu pai não ia ver o jogo, nada? Nessa época o pai não ia ainda. É. Começou depois. Pois é, Ele depois começou desse depois, jogo. que a gente começou, né? Aí ganhamos fomos uma sequência ali. Aí É ele que essa começou história a aí, o que acompanhar. acontece? Eu já sei, vai a da jaulinha, né? Por conta que, o que acontece? A gente começou, né? Montou o time ali pra brincar e a gente já ganhou o primeiro e a gente foi. E teve uma época que o Giba. O Giba. O Giba ali de Morrinhos, Aham. tocava o ginásio. Tinha então um ele lanche ali. fazia isso. Então ele fazia 3, 4 campeonatos por ano ali. Olha Movimentava só, bem. Fazia aham. uma Copa, fazia um empresarial e Empresarial. o municipal que acontecia ali, né? Ah, então, rolava o municipal e fora do municipal aí já era um campeonato mais particular pelo Giba. daí. Isso, campeonato aberto. Ah. Era chamado. Campeonato aberto. Aí Equipes vinha de fora. vinha time de fora jogar? De fora, Porto Belo, Itapema, Balneário. Legal. Aí teu pai tava em todos ali. Ele tava, então essa história é por conta de que a gente teve uma sequência de títulos ali, né? Aham. E aí até inclusive teve um que a gente chegou numa final que eu não me lembro se foi contra a Celente ou foi contra a JK Alumínios, que era aqui de Porto Belo, que era duas Teve Cel- contra a CMS, lembra? É, isso. JK. E aí os times deles eram muito fortes. E tipo, a gente se defendia o tempo todo, mas chegava de 1-0, né? 2-1, Ah, então era 2-1. jogo. Mas Um perdia jogo- de uma bola pra É. ele. Jogo truncado. Uma bola ele E- fazia 1-0 e a Já gente fechava ali atrás, já era. fechava. E aí teve um dia que a gente jogou uma final lá contra um time de fora, mas o ginásio inteiro, a torcida não era nossa. Mesmo a gente sendo o time da casa. Time da Por casa. conta que, pô, só a gente ganhava. Só ganhava. Então, tipo Entendeu? assim, tem que tirar isso daqui. E aí, no ano na sequência, não lembro se foi no mesmo ano ou foi no seguinte, teve uma final que a gente tava jogando e começou esse tumulto aí também na arquibancada de torcida e tal. Começaram a jogar garrafa e lata e tal. Coisa de final, né? Coisa de Que final, aham. acontecia. E ele tava ali fora e ele ficou pé da vida também com aquilo, né? Uhum. Porque ele tava vendo que tinha alguma coisa errada. ali, né? Errado A e gente só que tava ninguém jogando fazia nada. futebol E tinha alguns lances ali que acontecia uma falta mais jogada desleal, Aham. enfim. E ele não... Não gostava. Entendeu? Tipo, meus filhos estão ali, né? Claro. Entendeu? É mais ou menos essa linha aí. Isso, aham. E aí foi onde saiu essa brincadeira aí que tinha que colocar ele na jaulinha Não, pra ele e poder ver pela o jogo. torcida também, né? Que a torcida xingava muita gente. Sim, Aham. sim. E aí o pai tava aqui, ele tava ouvindo. Não vale E mais, aí já ele foram pra casa, né? ficava, né, naquela Brabo. fúria e tal, queria brigar e aí quem inventou essa foi o Galeto. Mas Tem que levar uma jaula pra colocar o teu pai dentro pra ver o jogo. E o Galete jogava junto, né? O Galeto jogava junto. e essa sequência aí do futsal ali, que vocês ganharam uma atrás da outra, vocês têm a certeza do número de quantas vezes seguidas, pelo menos, ganharam? Cara, seguido eu acho que foi 11 ou 10, né? Por aí. Eu acho que foi isso. Aí no total, o União nego, tem 18 títulos, né? No total tem Agora, 18. com esses Total. 3 tem 21, né? Não, eu tô dizendo Só o do futsal. livre, né? Só o futsal. Só o futsal. Aí, só que assim, a gente tem 17, eu e ele. A gente um ano jogou contra a União. Engraçado, né? A gente Jogaram voltou contra a União? Contra a União. A gente saiu, a gente tinha amizade ali com o Aldair Gol daí. e ele montou o time Força Nova em um ano. Aham. E depois, no ano seguinte, a gente foi jogar lá com o time dele. Ah, Com ele. o acaso de a gente sair e jogar pro Força Nova foi uma final, cara. Era nós e Pousada Gaúcha. Em Bombas foi o campeonato. A gente 2-0, 10 minutos, os caras não pegavam na bola. Esse aqui e o Fábio. Esse aqui e o Fábio junto, cara, era Oi, o Fábio tava com o União desde o começo também. Não, Não, ele jogava Não? no River. o Fábio começou no River, jogou alguns anos no River, depois que ele veio pra gente. Ah. E aí eles dois pô, dominando ali. Aquela não tá comigo, né? Chegava aqui, não tava mais, 2-0, aí machucou ele e logo em seguida o Fábio. Bah. E aí a gente perdeu de 3-2, né? 3-2. Perdemos o jogo 3-2, a final. E eu fora, né, cara? Pô, nós tínhamos um baita time, cara. O Cador de fora, tinha Foi o o ano que a gente Andrei, teve o melhor o time Índio, Em peças ali de reposição. Ah. o Andrei, o Índio, o Cadore. Cador, o Anderson.
O Anderson Negão? Não, o Anderson, irmão do O Andrei do ali. Casbelin. Era um timaço nós tinha ali. E aí, cara, eu não entrei um segundo. Ali fora, nervoso. Ah. Cara, chegou na hora de rezar, cara. Até depois eu fiquei... O Gelson, né? Vamos rezar. Eles, todo mundo, eu tirando a chuteira ali, xingando e bravo. Aí eles esperando pra Que rezar. normal. Eu falei, cara, estão me esperando pra rezar? Eu falei, eu não vou rezar, cara. Pode Eu ir. falei, não, eu não rezo com raiva. Eu falei, eu tô com raiva, eu não sou falso, eu sou assim, 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 cara, eu não vou rezar. Eu falei, não vou. E não fui. Eles E não rezaram, foi, eu saí. rezar. Aí no outro ano a gente saiu e foi pro Força Nova. Aí foram Aí campeão com Força Nova ou perderam Perdemos a final pro União. pro Faltava União? 10 segundos, gol do Ó, Fábio. 10 olha segundos, só. o Fábio fez o gol. Caramba. Aí saiu vocês dois. E o que- Duga. E o E o Duga, o Duga já jogava junto, Duga então, na jogava. época. Mas É, foi quando- vocês que fundaram a União. Sim. Primeiro time foi vocês. Até hoje. E na época ele quem era o goleiro, quem é que jogava com vocês ali quando. No Força Nova, nosso goleiro era o Jorginho. Quando começaram com o União. Ah, União, cara. O primeiro ano, cara, o cara... foi o Zezo, acho que o goleiro. Não. O Pescadinha. Não, esse foi do Paraná. O Então, goleiro Paraná, nosso... não, o primeiro ano. Ah, sim. o primeiro ano. Pescadinho. União No era o União Chuca. era o Edinho primeiro, né? O Edinho. O Edinho do Belinho. Ah, o Edinho, Edinho. já falaram quem foi goleiro, é verdade? O Edinho era O nosso Edinho. Foi goleiro. campeão com nós. O Chuca foi campeão. O Leandro, Leandro. Jorginho, O Jorginho. o Edilson, uma carrada de... Edilson. O Edilson ficou, acho que. Tita, Mas o Tite ele era goleiro também? Era Tu goleiro foi também. também, não? Já Vice. fui. foi também, né? Mas fui só vice, campeão não. Vice. Tiraram o Meu, nosso mas- troféu, né? Tiraram o É. nosso troféu. Ah, deixa eu Aquele fazer lá uma pergunta. tiraram. Eu tô vendo a camisa tua do União ali, mas teve uma hora que vocês desistiram de colocar as estrelas ali então, porque não tem tanto tudo as estrelas ali então. Tá às 18. Aqui no caso são os municipais, os abertos e as Copa... Era Copa Cristal na época, né? Ó, Caramba, né? Força de estrela. força de estrela, velho. E essa Copa Cristal, o Edilson já jogava com vocês? Não. Não? O Edilson veio bem depois, né? Veio Ele é depois. bem mais novo que a gente, né? Ah. O Edilson acho que começou... E o Mael nunca jogou com vocês no... Jogou, Só que mas jogava na linha. jogava na linha. Eu lembro dele jogando na linha, só que eu Ele não lembro jogava qual na time. linha, aí tipo, o Chuca machucou, tá suspenso, daí ele... Aí é goleiro. É. Eu lembro do Mael nessa época aí, porque o bicho era bom. Jogava com, Não, com ele os na pés, linha jogava era com a fera mão. também. E, tu vê o Mael jogando naquela época no campo, né? Com aquele tamanho dele. O cara jogava uma bola lá na gaveta, ele dava 2 passos pro lado e chegava na bola, velho. Não tinha 1,80 m, ele não tinha, né? Não. E o bicho Acho no que era campo. 1,78, 77, uma coisa assim. O bicho no campo Na areia, jogava muito. No futsal ali, o Chuca, né? O Chuca, a saída de bola dele, ele era um passe, né? Ah, o Então Chuca. a gente tinha um entrosamento de muitos anos juntos. Então a Entendi. maioria dos gols eu dava 1 ou 2 toques na bola, gol. E com o Ismael na areia igual. Igual Os vocês estão maiores. falando aí, vários times vocês jogaram, vários goleiros, vários companheiros junto, mas vocês dois têm a mesma opinião ou opinião diferente assim do melhor time que vocês montaram? Ah, aquele lá, eu lembro até hoje que foi o melhor time que nós jogamos. Vocês acham que tem a mesma opinião ou cada um tem a sua em No relação? futsal, tu fala do União. Assim, que você lembra, se fosse pra contar de qualquer time, independente no campo, ou no futsal, ou na areia, assim, que você lembra que era um time que não tinha pra ninguém. Cara, foi o... Acho que acho que foi o 2005 na Liga, né? Do Schmidt. Ah, sim. Futebol de campo. De campo. É, ali nós tínhamos uma máquina, né? A gente só perdeu o primeiro jogo da final lá, né? Porque deu uma briga de torcida e tal. Aí, né, torcida de lá envolvida, com mulher principalmente. Aí tirou o foco. Aham. E eu, tu vê, cara, na época era bola ou bolim, né? Era um jogo, um amarelo, era 3 jogos, tava suspenso. Um jogo amarelo. Todo jogo levava amarelo. Então, aí chegou quando nós classificamos pra semifinal era 2 jogos. Eu tinha zerado os cartão. Zerou os cartão. O primeiro da semi eu levei um, o segundo eu levei outro. E o primeiro da final lá fora, o Gil me deixou fora pra jogar em casa. Pra jogar em casa. E aí eu não joguei. Pendurado já. Pendurado, Tinha aham. zerado, 2 Mas jogos, jogou a final fui- aqui. Aí joguei a final aqui. Lá a gente perdeu de 3-1. Ganhamos 3-1 aqui, né? Não me lembro. 3-1 de- aqui, fomos pros placar. pênaltis. Esse é o melhor time que vocês já Foi. jogaram. Ah, sim, a gente foi pros pênaltis, E exatamente. quem que tava no time aí? O pessoal estão tudo aqui em Bombinhas ou ainda não? Cara, tem algum... o Anderson não tá mais, né? O Anderson Negão. Antes do Negão. Mas era Jorginho, Woody, ele, né? O André, Fábio de Vila Nova. o Fábio do Vila, o Vinícius, Vinícius é bom, jogou ontem. né? o Israel. O Liel jogava com vocês naquela época?
Não, o Ilhéu não tá. não. Ilhéu não. O Boca mandou um áudio aqui também que falou que pra ver se concorda com eles que com ele que o melhor time na areia foi a época que era ele, você na zaga, o Índio, o Foi. Emerson. Na areia foi o melhor Que time. também foi um timão na Ali areia, a gente né? tinha um time Eu- bem potente, né? E o goleiro era o Mel? Nessa época? Era o Ismael. Então, provavelmente esse campeonato que o Boca falou foi o do Zé É Amandi, ali olha onde lá. você Amandi. falou que viu Zé a quadra ali. É, então era ali, Zé né? Amandi. E no futsal, já começamos pelo campo, vocês falaram no campo. Aí o areia é esse, no futsal, qual que era o melhor time de vocês ali? Eu acho que, na minha opinião, foi esse dia, esse campeonato que ele não entrou na final ali. Era o Em melhor peça, a gente teve no União, no futsal, time. Que gerou... 12, cara, bom, Esses Dois que times de vocês- Série A, que vocês então, perderam ainda. Isso que a gente, que a gente perdeu a final. Olha só. Olha só. como Porque é que geralmente faz, né, União, cara, a gente montava assim, a gente, né, escrevia cara que nunca jogou bola. Aham. Pra estar junto, participar. E tipo assim, a gente, cara, às vezes ia jogava 3, 4, 5 horários na noite, né? Conseguia jogar, ia pro Fácil. ginásio ali 7 horas, saía de lá meia-noite. É por isso que era União, porque era amizade, entendeu? Aham. A gente Era sempre parceria, fez, né, era na um parceria. Não era com a intenção assim, vou montar o campeonato que eu quero ir lá ganhar o campeonato. Ganhar o campeonato. E aí foi uma coisa que foi acontecendo, né? Foi fluindo. Aham. Tipo assim, é um grupo de amigos, vão jogar não. Exatamente. Vamos se inscrever no campeonato lá pra jogar. Campeão. No outro ano, não, pô, o cara quer jogar? Não, pô, vem jogar com nós. Campeão por isso também. que daí depois fluiu pra futebol da areia, porque daí a gente jogava sempre junto. Aham. E agora a gente tá com o União no veterano de campo, né? Veterano no Ganhamos campo. 2 campeonatos aí que... E você também tá jogando veterano no Areia? Qual que é o nome Sim. do time ali? União. União também. União também. E no livre a gente tá com amigos. Com amigos. Ganharam ontem não? Perdemos Perdeu. 2-1. Perdão, 2-1. Foi contra o Red Bull. Red Bull. Red Bull, né? Tá bom? O time também tá Também tá redondinho o time dos caras ali. E a polêmica, Denis, quer falar uma polêmica? Então, vamos ver aqui. Polêmica que manda pra nós são os seguidores, tá? Então a gente tem que dar uma... Sim, a gente só passa pra frente, né? É. Não sai da gente, né? Vamos perguntar pro Dima, né? Ô Dima, o Joelzinho é um cara que joga bola com todo mundo ali em Bombinhas, ele parece que joga até quieto, não fala com ninguém, mas joga muita bola. E perguntaram pra nós por que do soco na costela do Joelzinho. Cara, assim, o Joel é um cara, nunca vi ele bater ninguém, até falta, é raro ele fazer uma falta. Só que assim, na época, cara, eles tinham um puta time do Mariscal ali, né? Um time forte. Uma seleção. E União sempre foi aquela da amizade, né? E só que a gente sempre chegava e eles também. Foi um jogo pegado. Tava aquele... Isso já era uma final? Foi numa semi, né? E agora? Eu não lembro, que a gente fez alguma semifinal Não também. lembro. Aham. E aí, cara, o Alex é aquele cara que sempre provoca, né? Provocava e tal. E aí, cabeça quente, jogo quente ali pegado. Numa daquela, cara, no movimento que ele fez, o cotovelo dele pegou no... raspou, e eu Ponta. tirei, né? Pegou no meu rosto, no meu nariz. E na hora foi automático. Quando pegou o cotovelo aqui, naquela de tu dividia e, né? Aquelas chegada firme ali, cara. E na hora foi automático, eu cheguei, dei um soco nele, cara. E ele... pô. Aí o árbitro olhou pra mim e falou, ô, isso não vale, cara. Aí eu falei, pô, o árbitro era pra me expulsar, né, cara? Ele falou pra mim que não vale. Não vale, eu falei, Não tá vale, bom, tá. né? Tá bom, então não vou fazer de Barato, novo. barato. É. Ô, Aí, cara, mas foi uma coisa assim que eu me arrependo. Ele sabe, eu falei pra ele, cara, que quando eu lembro, depois disso a gente jogou junto no campo. A gente foi campeão junto no campo, Olha no Real só. Aliança. E um dia no amistoso, cara, ele falou assim, pô, cara, tu me deu um soco lá, criou uma bola, que eu acho que ele fez só pra me sacanear aquela história que ele Ah, só pra Criou deixar uma com bola dor na e assim, consciência. acho que vou ter que fazer uma cirurgia. Nossa. Meu Deus. Cara, eu não dormi, aí fiquei com aquela, ficou na consciência pesada, assim, aquela coisa. E aí depois eu falei pra ele, né, pedi desculpa, falei, cara, né, não foi No na momento hora, do automático jogo. ali e tal. E ele não era um cara de... Depois o cara, pô, Pois mas é, o ele- Joel não bate ninguém. Aí, cara, me arrependi, pedi desculpa pra ele. Aí até ele sacaneou, ele falou que ia mandar essa pergunta aí pra ele. Aí, ó. Tem mais uma... Eu queria também perguntar vocês lá na casa de vocês, em algum lugar, vocês têm um lugar lá que cabe
esses troféus que vocês têm ou vai ficando pra cada Não, um que cara, a gente participou? jogou Como é fora. que... Esse aqui, ele doou todos os troféus que ele tinha de artilheiro pra torneiozinho da molecada. Ó, Aham. tinha quantos troféus mais ou menos assim de artilheiro? Cara, De artilheiro, cabeça eu não 25, que eu lembro. cara, Contei um dia na casa dele, era todos. 25 de Tem artilheiro. alguns... Aí tinha os revelação, tinha o melhor jogador, e destaque. Pô, era um essas quartinho coisas só assim. pro troféu, então, individual dele, né? Mas de artilheiro era 25. O Duga ali, ele tem um trabalho muito legal com os jovens ali do Araçá. Aham. E aí, de vez em quando, ele faz estilo um festival, assim, pra eles brincarem e tal. E daí ele só troca o adesivo, né, do troféu. Aham. E a gente foi migrando pra lá. Olha que Porque é legal. uma coisa que, assim, ó... hoje eu trabalho com a escolinha ali, né? E daí a gente fala isso pras crianças. O que a gente ganha, o troféu, a medalha, enferruja. Sim. Mas o aprendizado e o legado que você deixa, o que você prega ali, isso vai ficar. Aham. Então, aí começa a enferrujar, começa a cair, Sim. aí Cria não tem, pó. não tem muito como guardar. Se eu não tivesse, né, descartado, ia até trazer o mais engraçado. Em 98 foi artilheiro do campeonato de areia em Bombinhas, e aí o troféu era uma chuteira Uma de campo, chuteira. né? Mas o campeonato era de areia. Olha só. Caramba. Uma esteira de campo. E falar assim, futebol de areia, na época que o falecido Maior tinha uma barraquinha ali na Barra do Rio, Sim. eu chegava ali, né, na barraquinha, tava rolando futebolzinho lá, eu ia lá ver. Quem tava jogando era vocês dois, mas o pessoal ali do Sertãozinho jogando ali, brincando e tal. Eu sempre queria jogar, só que não podia porque era criança, né? Sim. Não pode jogar que vai se machucar. E eu sempre falava pro Dima, um dia eu vou jogar com vocês. Um campeonato eu vou jogar com vocês. Até que foi em 2017, não, Dima, 2018 que eu joguei com o União. 17, eu acho que foi. Que eu joguei com o União daí. Falei assim, hoje eu tô aqui, falei que eu ia jogar e me deram a oportunidade. E foi 3 anos que eu joguei com o União, 3 anos fazendo semifinal. E teve uma que a gente foi pra final, só que tiraram a final nossa, ó, juiz, ó. Foi roubado. Mas você lembra nesse dia da praia, que você era criança, eu lembro que a gente conversou lá, que eu falei pra você, falei, pô, cara, tem tu agarra pra caramba, não desiste. Não Aí desiste. falou, joga no União, né? Eu falei, então um dia você vai jogar com nós. Não, um dia eu vou jogar no União. Aí depois E deu acho tudo que certo, mais cara. de 10 anos, né? Depois de mais de 10 anos, consegui jogar. Deixa eu fazer pegar umas perguntas dos seguidores aqui, ó. Tem o Lê, que é o do Casbe lá, o Leandro. Colocou que vocês são referência no futsal na cidade, né? E com isso, qual time que deu mais trabalho na época do União? Não sei se ele fez essa pergunta porque ele é do Casbe, talvez seja o Casbe, ou se teve outra equipe que vocês na época do União chegou e bateu de frente com o É União. relativo falar, porque tu ganhar, né, conquistar um título nunca é fácil. E eu não lembro de nenhuma final de a gente jogar, não sei se o Foi Fabinho fácil. lembra. Que A foi gente diz assim, fácil. não, esse jogo foi assim, mais ou menos, foi fácil. Todos Não, os jogos teve uma, né, que acho que a difíceis. gente ganhou de 9-2. Uma ou duas. Acho que foi o Anapolina que... Aí eles vieram bem desfalcados pra final, tinha um cara Ah, que parece é que tinha verdade, alguém verdade, no hospital verdade. e tal, não pôde vir jogar. Aham. Ou outro por não sei que motivo, mas foi assim, foi um time bem desfalcado, né? Cara, mas tirando isso, cara, todo campeonato é difícil, toda final. Dois, É assim, difícil. ficou mais vivo, assim, de dificuldade. Foi um aqui em Porto Belo, que a gente veio jogar, que era um campeonato aberto aqui. E aí eles montaram uma máquina ali, né? Não é que montaram, eles já tinham a CME Já de Porto tinham, Belo. é. Era a CME de Porto Belo. Eles disputavam... Eu lembro que nesse campeonato, cara, eles deram uma placa de 700 gols pra um cara de Itapema ali, o Neri. Olha só. Cara, só que o time deles ganhava onde ia, Canelinha, e Balneário, onde E tava. ganhava, assim, com propriedade, né? Era 5, 6 gols de diferença. Nossa. Então cabe com essa pergunta que o pessoal mandou aqui, com uma seguidora mandou, que qual o campeonato que vocês ganharam junto que ficou pra história, assim, pra vocês, como se o campeonato, assim, que lavou a alma, assim. Eu acho que foi esse, porque a gente jogando uma final de futsal. Acabou o primeiro tempo 4-0 pros caras. Caramba. E o final do jogo a gente virar pra 7-4 contra uma máquina daquela, cara, eu acho que nunca mais acontece. Essa aí você já... Todo lugar que vão tomar uma cervejinha, conversar, Aí teve outro toca também. nesse assunto. Outro também, a gente foi nós, acho que Mariscal. Aquele do Casbe também, cara, foi
32 pênaltis batidos. É, contra o Casbo, na Foi. semifinal, a gente bateu Dos 16 pênaltis. pênaltis cada equipe. Pra Caramba. definir. É. Aham. Decidido nos pênaltis. Eu fiz mas- parte dessa história. Cara, o Casbi ali, ó, né? Esse rapaz que mandou uma mensagem ali, ele é. Todos eles ali, né, cara? São referências. São Sim, referências. E- Os 4 irmãos ali. Sempre que a gente jogou contra eles irmãos também, né? O respeito, a lealdade, cara, muito legal, né? O Denis sabe, jogou tanto de um lado quanto do outro, né, Denis? Aham. Era um jogo melhor que o outro. Independente se era os final, 4 primeira irmãos, fase. A gente era em 3, né? Em 3, né? Então era. Cara, é muito legal. Eu sempre brincava com o pai deles, porque uma vez ele falava assim pra mim: não, um dia eu vou mandar fazer um uniforme, vou montar o time, vai ser Casbo União, metade Casbo e metade União uniforme. Ele falava assim. Ah, legal. Mas ali um respeito muito grande, jogo cara. pegado, entre... disputado. O jogo pegando. Bem divididas jogado, forte, aham. assim, mas tudo na lealdade. Tanto que nunca teve um atrito entre a gente. Sempre um respeito. E eles ali jogam demais. E o engraçado é que quando ia rolar uma final ou semifinal, porque rolou 3 semifinal seguida, 3 anos seguidos, União e Casmo. Cara, o ginásio enchia de um jeito, cara. Era bizarro. E teve uma semifinal que foi 0x0. E no futsal ser 0x0, cara, é muito difícil. Foi 0x0. Aí perdemos nos pênaltis. Aí a gente perdeu nos pênaltis. Aí teve uma que foi 1x1, né? 1x1. Aí a gente ganhou nos pênaltis. E teve outra semifinal que a gente perdeu de 2x1. Com o gol do Andrei. O Wesley. Você tava jogando pro Casbo? Pro União. Pro Pro União. Os 3 anos que eu joguei pro União ali. Não, ali sempre era jogo difícil. Não era sempre fácil. jogo difícil. E aí eles levavam vantagem na idade, né? Que eles são bem mais novos, mas. Só que a experiência também conta, né? E independente do lado da vitória, às vezes a gente ganhava, né? E às vezes eles ganhavam. Sim. Mas ali ia todo mundo se cumprimentar porque era Isso. muito legal o ambiente. Sempre foi muito legal. Entendi. E outro time também que quando chegou ali no futsal e fez história também foi o Pau do Urubu, né? Que era tudo amigo local ali do cantinho dos Imbros ali. Ninguém dava nada. Quando chegou, foi fazendo final, foi ganhando e foi fazendo frente também com o União, com o Casbi. É uns caras que jogavam muita bola também ali, né? Também ganharam uns campeonatinhos legal ali. Vamos perguntar aquela história da que nós estávamos falando antes de começar o podcast ali. A questão lá que vocês foram... Uma outra polêmica, né, Denis? O Denis que gosta de falar polêmica, né? Mas... Aquela que vocês saíram, os dois do Schmidt. Ele já falou ali. Não, que saíram do Schmidt e... Fomos pro Arsenal, né? Foram pro Arsenal e ganharam no Arsenal. Essa história aí, conta pra nós agora ao vivo. Então, a gente tava 8 anos, eu acho, no Schmidt, né? Acho que foi, 2000 ou 2008, acho que foi, né? 9. 9? É que eu saí em 2008 já. E aí eu fui pro Arsenal, no primeiro ano, o Ademir ficou no Schmidt. E a gente se bateu na final só, né? Uhum. A final eles ganharam. O Schmidt ganhou do Arsenal no primeiro ano. O segundo e o terceiro ano a gente já enfrentou o Schmidt na final. O Ademir já estava com a gente no Arsenal. E a gente ganhou as duas vezes deles, né? Uhum. Essa é uma história que também foi mandada por um seguidor aí. É, O pessoal não. tá tudo... A gente coloca, posta a foto lá que eu pedi, mas o pessoal começa a encher de pergunta ali, ó. Manda eles contar aquela história, manda eles contar... E agora vocês estão com o time do Amigos no futebol de areia. Pelo que vocês já viram ali do campeonato, que está acontecendo e tal, 4 times que, na opinião de vocês, que fazem a semifinal. Cara, eu não posso falar porque eu não vi todos jogarem. Não consegui ver todos os jogos Cara, ali. eu não aposto porque futebol de areia é complicado. É. E é relativo, né? Todos têm condição, todos têm... E o jogo é o momento, é dia. Tem dia que dá tudo certo, tem dia que dá tudo errado. E vai depender desse momento aí, quem tiver no momento melhor ali na... E agora, tem assim, alguns ó, que nunca saem da semifinal ali, já tem há tempo, entrosamento. Mas parece que no campeonato de areia, parece que é mais relativo ainda, mais... Não tem nada certo, parece, Não, né, cara? Não No tem. futsal, no campo, às vezes quando é um time certinho... É os caras mais parece lógica, né? Mais lógica, É. né? E parece que na areia é mais difícil de opinar, Até né? pelo terreno, né? A areia, Isso. às O cara vezes você toma erra um gol chute. bobo ali, né? Exatamente. Eu cansei de fazer O gol na Denis areia, de sabe, errar o né? chute, Gol. fazer gol. Dá Tá na na areia. bola, ela entender. quicou, saiu fora. Então, Sim. é relativo. E o cara acerta um chute e o goleiro pega. E É. o que o cara erra é gol, né? Ô Dima, e começar a jogar futebol de areia em 98?
O de areia, cara, eu acho que foi o mesmo ano do futsal, foi 98. 98. Teve um seguidor que mandou ali que falou assim, pô, dos dois irmãos ali, ó, que o Emerson faz, sei lá, 100 gols no ano, o Dima não faz um, que ele não chuta no gol, que não sabe chutar. Eu debati com ele, porque no ano que a gente foi campeão com o Chapiros no Canto Grande, teve 2 gols teu, né? Eu não lembro. É que eu faço tão De bica, pouco de bica. que eu não lembro. Foi né? de bica. Mas é claro, a gente tem que jogar bola pra quem... Né, Pra quem sabe fazer gol, né? Então, A até tua que parte é defender, né? a minha função já é outra. Então, eu prefiro caprichar mais aqui e deixar pra eles resolver lá, Tá fazer, certo. né? Do que... Que eu acho que assim, ó, não é eu fazer. É um grupo, é um time. E cara, o que eu mais admiro ele, assim, ele tem muitas vezes, muita chance de fazer pra ele. Aham. Ele não faz, ele tá... Passa pro lado. Primeiramente, o time. Pensa primeiro no time, depois o eu. E não existe o eu sem um grupo. Aham. Ninguém, eu acho que vai ser campeão sozinho, vai perder sozinho. É um grupo. Sim, esse é o segredo de várias equipes, né? O segredo e às vezes o defeito de várias equipes de não ganhar por causa disso. Que às vezes o cara quer ser herói, chega na frente do gol, mas se ele tocar ali, a chance de sair o gol... É o ego, né? É, Às vezes, né? né? Porque se tu pegar a lógica ali, como tu falou, do futebol da areia, mas tu traz ali pro futsal, pro campo, tu tem oportunidade tu abre um leque de oportunidade de gols. Às vezes tu traz a marcação, tu tira o goleiro, mas tem alguém chegando, pô, o cara tá mais fácil. Sim. O objetivo é bola na rede. Independente se é eu, se é eles, é o grupo, é o time que faz, né? E a gente entra numa competição, ninguém quer perder. A gente quer ser campeão. Então, se todo mundo tiver esse mesmo espírito, esse mesmo engrenagem, funciona. Sim, sim. Tanto que o pessoal tira até com estatística matemática. Se o cara chega em 2 na frente do goleiro, se o cara tenta fazer o gol de primeira, é 50-50. Mas se ele toca pro cara ali, já fica só 30% pro goleiro, porque Exato. 60% já tá pros dois, porque o cara vai jogar pro gol, entendeu? Tanto que o pessoal hoje em dia os professores de hoje em dia, o Emerson tá aí pra confirmar, que chega na frente do gol em 2, tem que tocar pro cara do lado pra fazer, e não tentar fazer o gol já, né? É o mais fácil. Mas né? só que quero Mas- ver o ego ali, né? Não, mas depende, né? Tá o Emerson indo em direção ao gol. Olha pro lado, tá o Sandro. Não, vou chutar no gol. Daí já... Aí não tem como tocar pro lado do Sandro, né, cara? E Muda um outra, pouco a o estratégia. que é lembrado é o campeão, né? Não é o artilheiro, não é Sim. o destaque, é o campeão. O restante é consequência do trabalho, né? Porque o objetivo é o título. Sim. O resto é só consequência, né? Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Pra vocês montar um time de futebol de areia. Tipo assim, ó, pega um jogador de tal time, eu quero ver esse no meu time. Outro de outro time, quero ver esse no meu time. Bota 5 pessoas. De goleiro, atacante, ala, zagueiro. E monta um time pra vocês, assim, De areia? de areia. Quem vocês chamariam? Assim, 5? 5 pessoas. Ai. Cara, Vocês só quer- 5 eu e ele Do estão fora do futebol time. Não, hoje não ou sei do se que a quer- gente já não, jogou de hoje, de hoje. De hoje? Aí tu... Não sei se quer fazer um time pra ti, um time pra ti. Podemos montar junto, Faz né? aí. Começa aí, parte defensiva. O meu goleiro é o Denis. Aí, ó. Aí, ó. Aí, Já Denis. ganhei. Desde criança já foi, né? O meu goleiro é o Denis. Tá, eu escalo o Andrei já. O Andrés já começou lá na frente. Pô. Então, são 5. Cara, Mais um falando do Andrei, né? Pô, não tem, cara. Andrei, não tem como tirar, né? O bicho joga muita bola. O Andrei e o Emerson, então. Duplo de ataque. Ó. Eu tô muito velho, né? Cara, vamos pensar mais um aqui. É difícil, tá? É difícil. muita gente Tem boa, né? Muito cara. goleiros em... Oh, É muito difícil, goleiro. cara. Tem muita gente boa. Cara, a parte defensiva passar a bola pra ti, Edmir. Assim? É difícil. É muita gente boa. O Ademir não vai entrar nesse time? Eu colocaria no meu time. Não. Se fosse no meu, eu colocaria. Eu Os dois. também. Eu Por isso que eu passei a bola colocaria- pra ele. Certeza. Denis. Ai, deixa eu ver aqui. Pô, porque agora deu um branco nos caras que jogam atrás ali. Tem Na uma... areia. Eu colocaria o Ademir e o Celso. Não, o Celso é... É que o Celso Ah, não o- joga lá dentro, ah, o né? Celso do Porto Belo ali. do Porto Belo aqui, joga muito. Jogou muita bola na final que eu vi ali, hein? Joga demais. É... Humildade pura ali também. É um cara bom pra chamar também pra vir aqui. Legal, vamos Celso. chamar. Pô, baita cara o Celso, hein? Cara, o que eu vou te O dizer último, né? atrás, cara? É? Eu não lembro Falta um mais só. agora quem... Eu colocaria o Dima. Mas Eu não, também. Eu não, pô, tá doido?
Da molecada boa de bola pra caramba aí. Pior que eu não lembro agora de jogador atrás. Tem o Lucas que joga com nós ali. baita Lucas é jogador. bom. Tem o Guia Sagra do Atlético, tem o Isso, vai Christian do lembrando aí. Goli. Christian. O Natan também. Natan é pivô. Tá de pivô agora. Pivô agora. Tem o Rodrigo, que joga no Pau do Urubu. Pior que dá um branco, tá? Sim, Dá, Ah, dá. o cara não lembra? É muita gente assim que dá uma segurada, assim. Mas eu colocaria tipo Lucas e Christian então. Lucas e Cris. Lucas, Christian, André e Emerson. André Emerson. Já deve fazer quem? Futuramente, E hein? Denis, né? Futuramente já deve montar um time aí. Já E pensou? Denis? O Denis também tá no time aí, cara. Não, é porque eu tô aqui, porque eu tô aqui. Eu não acredito muito. Não, mas no Ademir eu acredito. É um cara Não, que... ele sabe. Se fosse, né, escolher outro, ele falaria pra ele. Quando eu Entendi, tinha que mas- brigar com ele, eu brigava. Quando tinha que Oh. xingar, eu xingava. E xingava, tá? E agora o foco de vocês é um pouco no veterano agora ou ainda é legal jogar o livre ainda? Cara, Eu acho que é o veterano. O livre a mas gente... é bom jogar o livre, participa. né? É cara? bom, né? bom, Tá aí, ó. porque a O gente livre gosta faz de o cara competir, se esforçar mais ali, né? Mas o veterano o cara já joga mais É. tranquilo, né? Depende, né? Porque a nossa idade, a galerinha com 40 aí tá voando, né? É verdade, né? Dá muita diferença de ano. Hoje, se tu pegar a idade do veterano ali, é bem acima, né? O nosso time, principalmente, agora deu uma renovada, né? O ano passado já deu uma renovada. Mas o nosso time ali tem o Teiro, 57, Inteiro. né, o Pataca, 52, eu vou fazer 49, ele tá com 46, e assim vai. Agora tem o Éder ali mais novo, 40, tem o Fabinho, né, o Jean. O Éder e o Peral? É. O Peral tá com vocês lá na areia também? Não, no campo. Ah, ano no passado, campo, já. no campo. Claro. No Areia, os de fora tá o Jean, Cador, ele o Cador e o Leandro. É, o pessoal tá fazendo 40 e estão indo pro veterano, né? Na verdade, 39, né? Fazendo 39. 40 no ano pode jogar. E, faz E hoje, diferença, assim, 10 anos. um atacante que se destaca no veterano. No campo? No campo. Um atacante, assim, que se destaca. O nosso time ali tinha uma dupla boa, que era o Jorginho e o Carlos. O Carlos e o Jorginho. Carlos Jorginho. Ah, é verdade, né? O Jorginho fez. Jorginho, ele não... Jorginho e o não Carlos. perde a oportunidade, Os né? dois ali. Vem. Não, dois caras, a dupla nossa ali é dois caras bons pra caramba, cara. Jorginho também é um cara que... Vamos deixar o Emerson também falar um pouco sobre o projeto dele lá na escolinha de futebol que tá tendo lá Sim, em Bombinhas, Emerson. Tá bem. Tá crescendo, né? graças a Deus. Meu filho tá lá e eu vejo lá que tem bastante piazadinha jogando, né? Graças a Deus. O nosso projeto ali visa o cidadão, né? Aí, igual a gente tava comentando aqui do troféu, o restante é a consequência. O atleta é a consequência, né? A gente tem um método ali, família, tanto que a gente fala família, aliança. Voltado que tem que ter notas boas, tem que estar bem em casa, tem que ajudar em casa, tem que treinar bem, tem que se alimentar, eles sabem, né? Os meninos que treinam ali. A gente é muito família, assim, né? E lógico, a gente vai... O processo do futebol é um processo a longo prazo, né? Sim. Hoje em dia, a especialização está sendo precoce e a gente está tendo reflexo tanto no profissional quanto na seleção. Por conta da preparação. Ninguém quer mais preparar os meninos para ser um atleta profissional. E é onde a gente está perdendo para a Europa. Por conta desse cuidado um pouquinho de mentalidade. Sim. Vamos trazer pro nosso adulto aqui. Tu vai jogar um jogo, igual a gente tava falando ali. Ó, a dificuldade de um jogo União e Casb numa semifinal ou numa final. Ó, o nível de concentração e o psicológico que a gente usa. Isso o adulto traz para uma criança. A gente não pode ter essa mesma linha de cobrança em cima de uma criança, né? Que ele tem que fazer. Ele vai aprender no momento dele, até porque a gente é único, né? Cada um tem um processo de aprendizagem, cada um tem um momento, alguns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, mas tem que ter um cuidado com isso. E a gente tem, né, tem esse cuidado. A gente tem ali bastante aluno, graças a Deus. E por ser uma escola de iniciação, onde a gente joga fora e a gente bate de frente com todo mundo, graças a Deus os meninos fazem bonito. Legal, legal. Porque não é simplesmente colocar a bola ali e ensinar as crianças, né, cara? Tem e todo depois, um projeto em cima aí, né? Sim, aí assim, ó, tem os comportamentos, né? Cada um, eu não posso lidar com o Denis igual eu lido com o Sandro, né? A gente tem que identificar isso e é um trabalho difícil, assim, é sementinha, né? Que a gente vai
plantando para um dia, né? Até essa semana tive uma notícia legal ali de mais um, né? A gente tem vários meninos ali despontando para clubes de base, né? Aí tem mais um do Gelson ali, essa semana colocou no grupo ali, que agora foi integrado ao Sub-11 do Figueirense. Olha Ele só. vai fazer 2 vezes futsal, 3 vezes o campo. E aí ele vai estar se desligando da escolinha para não sobrecarregar, né? Entendi. Então ele vai estar lá, pra gente é gratificante, né? Com certeza. É um trabalho que tá Conseguiu. indo, né? Ele tava 3 anos na quadra, começou tarde, mas mesmo assim, dedicação, que nada cai do céu, né? A gente sempre fala que cai do céu é chuva, né? Eles Sim. têm que ter a linha para eles seguirem, né? E aí vai dando frutos. Em tudo que a gente fazer, tentar fazer da melhor maneira, e o segredo do futebol é repetição, né? Sim, Tu tá sim. bem, tu se cuidar, e tu repetir, vai chegar à perfeição. E deve ser legal também trabalhar com as crianças, que o cara consegue ver a criança que é esforçada, a criança que já vem com o Sim. dom, a criança que é disciplinada, que tem que tratar um pouco a questão da psicológica, né, cara? Tem tudo isso aí, Alguns né? têm que reeducar, vamos dizer assim, né? Primeiro a parte emocional, porque é muito... Pra gente já é ruim lidar com erro, né? Sim. Eu lembro a gente jogando uma semifinal de areia, perdendo 3-0, fui lá, fiz os 3 gols, empatamos, e eu perdi o pênalti. A gente, né? É difícil. Então, o erro, o maior castigo pra gente já é o próprio erro. Então, quando a gente tem algum erro no processo ali, o erro ele é necessário. A gente precisa errar Poder para corrigir, enfim. evoluir. Então, ele faz parte do processo. É uma coisa que a gente também trabalha muito em cima disso aí. Às vezes fica com medo de tomar decisão porque eu vou errar e transfiro a responsabilidade. Não, vamos começar de novo. Você vai tomar decisão. Aham. Se der errado e tomar o gol, a gente coloca a bola aqui, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Porque a gente precisa passar por isso. Um processo. Pra Legal, evoluir. legal. Até quero agradecer, parabéns pelo projeto. Quem quiser seguir a escolinha lá e saber mais da escolinha, tá no Instagram lá? Tá, @7, alianca.7. Beleza. 5.7. Estamos quase chegando no fim aí, Denis. Mais alguma uma polêmica ou chega de polêmica? Não, chega de polêmica, né? Os caras já ganharam tudo em bombinhas aí. Vão deixar isso aí assim. Bem, né? Porque jogar mais uma polêmica assim, do nada assim, fica meio difícil pra eles aí. E o Ademir, você tá no veterano e tá no livre. Hoje a tua função aí na cidade não é voltado como Emerson aí pra essa questão de esporte? Como é que funciona? Não, eu só jogo, né? Na verdade, eu falei, cara, uma vez que a partir do momento que eu não jogasse mais, ninguém ia me ver no campo, no ginásio e tal. Só que o veterano, como o Jorginho estava na frente e foi embora, eu tô tomando a frente, entendeu? Já começou ali, né? Aí, meio que obrigado, né? Mas assim, nessa parte assim, é mais ele, né, o dom que ele tem aí. Eu pergunto porque assim, eu sei que ele é da escolinha, mas geralmente o cara que é boleiro desde criança, né, depois vai pro veterano, daqui a pouco já quer virar técnico, já quer montar um time, né? Então sempre Não. vai pra esse lado, né? Eu não, técnico, não, é difícil. Então, né, organizar alguma coisa, ajudar, mas de técnico eu acho que não é pra vai. mim, não. A gente não fez aquela pergunta também que a gente sempre faz pro pessoal aqui, que é se vocês também, a gente falou do time, né? Mas se tem um cara que vocês jogaram junto, cada um vai ter sua opinião, ou de repente vão ter a mesma opinião, que jogaram junto, que você considera o melhor aí, que jogou com vocês ou que jogou contra vocês. Aí nesse caso não vão poder colocar vocês na lista. Quem vocês jogaram junto ou contra. Pergunta Cara, difícil. É difícil, porque pô, hoje a gente joga mais aqui, né? Mas antigamente a gente jogava pra fora, jogava com esse profissional, né? Tanto, né, jogava em Itapema, Balneário, tinha Camboriú, bastante, então... Aqui em Porto Belo, mesmo na época, teve um municipal que a gente jogou no time do Romário ali, né? Não, Isso. a gente jogou contra o time do Romário, é isso, né? Eu jogava no Estrela Azul. Estrela Azul, isso. E eles tinham 5 ex-profissional ali que jogavam no municipal ali. Que podia 5 caras de fora, né? Futebol de campo. Campo. Também tinha 5. Cara, esse jogo o Emerson deu caneta em um, deu chapéu em outro. Cara, é profissional. Engraçado, cara, antes do jogo eu falei, pá, amanhã vai ser difícil, cara. Ele falou, não, é contra esse que eu gosto de jogar. Aí chegou ali, cara, olha,
Ele não fez chover porque pintou e choveu mudou, mesmo. né? Cara do céu. Mas então, Ademir, se preparado. Eu, pra mim, o pra você melhor é o cara que Emerson. eu joguei junto foi esse aqui. Que, Seu tipo irmão. assim, ó, até porque eu acompanhei ele em todos os lugares que ele Todos, jogou, né? sim. Fora, tanto aqui e Uhum. tal. E o que eu vi esse cara fazer, cara, eu não vi ninguém fazer. Então, É pra isso aí. mim é ele. Eu acho que foi o melhor Eu que eu vi gostava jogar. de jogo assim, ó, decisivo, aquele cara Crescia, lá, né? Ele bate, então aí era jogo bom de jogar. Sim. Aí chegava que lá, animava o cara pra baixinho, Sim. pequenininho, ninguém dava nada por ele. E fazia acontecer. Aí foi onde eu levei a fama de. Aí batiam nele, eu ia cobrar cartão. Aí o Dime desculpa que ele é dava, maldoso. O né? Dime é maldoso. O dia é maldoso, não é é nada só cobrar por causa do cobrança. irmão, né? jogar. Os cartões era culpa dele, não Culpa tu ainda. dele, claro, pô. Metade, pelo menos, né? Cara, eu na parte defensiva não tem como não colocar ele. Agora, em outra área ali, joga com a gente até hoje. Vocês já viram ele jogar, a idade que ele tem. O Fábio. O Fábio é Não, desumano, Fábio, cara. Fábio é monstro. Muito inteligente, né? É que Fábio tem é tanta desumano gente, com né, ele. Carol? O Fábio Tem no muitos, né? Ele futsal, é O Teiro é um muito cara que joga inteligente. comigo até hoje. Teiro. O Teiro, cara, eu sempre falo pra ele, eu sou fã dele. O Fábio é do Pau do Urubu? Não. É o carequinho que jogava no União. Sim, mas ele tava jogando no Pau do Urubu, não tava? No Pau do Urubu 2, eu acho, né? Contra o Ano B. passado, sim. Eu acho, Acho que que é, ano né? passado jogou. Jogou. aham. Careca, né? O careca, Isso. joga muita bola. E, cara, no campo, eu joguei com, né, a Liga aquela vez com o Alírio, mas o Reinaldo, o Lobo. Ah, o é, Ca- o Lobo, é, o Lobo. Cara, que Até fácil falei com o jogar do Lobo, lado dele, velho. ele. Se nós fazer o Papinho. convite, ele vem aí pra. É, aquele cara, né, teve o Juan, jogou Muito com gente nós aqui boa, também. cara, muito gente Meu, boa. cara, só E só joga craque, muito. né? Ô, mas o cara Reinaldo- olhava no meio do campo ali, o Lobo tem o quê? 2 Tinha metros o de altura? Celso ali, ó, Andrei, Boleiro, dentro e fora, que a gente fala, dentro e fora das 4 linhas, né? Aham. Uhum. Que tem que ser, né? Aí esses caras são nota 10. O Reinaldo, meu Deus. Queria fazer um convite já pro Reinaldo também. Vamos fazer, né? Se quiser aparecer aí, Reinaldo. É muita gente boa que tem em Bombinhas, Tem né? Apesar de bastante, ser né, pequeno, cara? tem muita. Às vezes a gente fica até assim de comentar, porque, pô, eu O posso Benção falar também. do Denis, mas Esqueci. eu falei Esquecido. do Sandro, por exemplo. Isso, entendeu? aham. Sim, esquecer de um, né? O Benson também lá, é O outro Benção, cara, é meu, o outro cara também. fora de Que se série. convidar pra vir, ele vem também. E o cara joga muita bola. Mas só aí nós estamos falando uma história de vocês aí praticamente de 98, que você falou ali? Praticamente. 97, eu joguei a primeira final em 97, né? eu fui em 96, então faz, meu Deus, Aí. Quase 30 anos aí. 29 anos já, né? É. Quase 30 anos de história, né, cara? Não é fácil, velho. Não, e uma hora passa rápido, ó. Nossa hora já acabou aí. Vamos agradecer. Vamos agradecer Outra hora o- vamos ter também a oportunidade, de repente, de vocês voltar aqui. Se tiver algum projeto, a ideia nossa do podcast é o ano todo. Às vezes, quando for campeão, a gente vinha aqui para falar só sobre o campeonato. campeonato ali, é. Ou alguma coisa que aconteça lá na escolinha, também tá convidado pra gente vir aqui mostrar alguma. Trazer uns dois Fazer um jogadores, podcast né? só sobre isso, trazer os Mais duas jogadores criançadas também. lá. Vocês estão. Legal. As portas estão abertas pra vocês aí. Obrigado. Dima. Obrigado. Tem vindo aí, Emerson. Obrigado. Obrigado, cara. Tamo junto. Sandro, obrigado. Sandro. Quero agradecer nossos patrocinadores ali antes de finalizar. O Grupo Staff, Casb, Amigos do Boca, Âncora Restaurante, Tua Mãe Barbearia, Mecânica Cavazoto, Arena Burger e Arena Bombinhas. Mais uma vez agradeço a presença dessas duas lendas aí, agradeço meu parceiro Denis. Tamo aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, valeu. Valeu. Simbora, rapaz.